Pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal de revisão de história e com um novo tema para ser trabalhado na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a Revolução Industrial. E aí a gente já parte para o nome do conteúdo. Revolução Industrial. Industrial vem de indústria. Indústria também a gente pode ter o mesmo significado como falando aqui em fábrica. Na imagem aqui a gente pode representar a fábrica, que é justamente o quê? Uma indústria. E a Revolução Industrial foi simplesmente a criação e construção da indústria. E para que serve a indústria? A indústria serve para produzir mercadorias, produzir produtos. Então, quando a gente fala em revolução industrial, nós estamos falando em uma revolução nos meios de produção. E nesses meios de produção, a gente vai ter dentro dessa revolução a criação e a construção da indústria, e dentro da indústria nós vamos ter o uso da máquina. A máquina que tem como objetivo acelerar a produção de mercadoria, ou seja, produzir mais mercadoria, produzir mais produtos em pouco tempo e produtos padronizados. Então aí eu pergunto para você, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma revolução dos meios de produção que tinha como objetivo aumentar a produção de mercadoria e padronizar o produto. Essa questão de padronizar o produto é que se aquela máquina produz 1000 produtos em uma hora, o primeiro que foi produzido e o último que foi produzido, eles têm que sair igualzinho. Caso um saia com algum defeito, saia o produto defeituoso, ele terá que ser reprocessado. Ele não irá para o mercado consumidor, o mercado de venda. Então a Revolução Industrial foi uma revolução que aconteceu no século XVIII e aconteceu na Europa, em um país, para depois se espalhar para todo o mundo. A Revolução Industrial aconteceu em meados do ano de 1800, exatamente no século XVIII, e aconteceu na Inglaterra. E essa revolução fez com que toda a produção de mercadoria ela se transformasse, ela recebesse uma mudança. Porque se a gente olha para o passado, como eram feita a produção dos produtos antigamente, é bem diferente daqueles produtos que são produzidos em uma indústria e que se utiliza justamente da mecanização. Então, a produção de mercadorias sempre houve dentro da história, mas o que você vai ter como mudança ao longo do tempo é justamente os meios que serão inventados pelo homem para aumentar a produção, acelerar a produção de mercadorias, para que esses produtos cheguem muito mais rápido ao mercado consumidor. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam, vocês que estão aí na outra telinha, é o conceito de Revolução Industrial, que é o que eu trabalhei até esse momento aqui na nossa videoaula, que a Revolução Industrial foi uma revolução dos meios de produção que tinha como objetivo aumentar a produção de mercadoria, acelerar a produção de produtos e padronizar essa produção. E que essa revolução ela aconteceu no século XVIII, entre os anos de 1701 até o ano de 1800, e teve como um país pioneiro a fazer a criação da indústria, a criação da fábrica, a própria Inglaterra. Mas como eu havia dito minutos atrás, para que a Revolução Industrial chegue a existir no século XVIII, os processos de produção teve que também evoluir, Então, nem sempre existiu a fábrica, nem sempre existiu a máquina. E aí a gente se pergunta, e como era a produção antigamente? A produção antigamente era feita de forma artesanal, era feito manualmente, como a gente pode ver na figura aqui em nosso computador. Então, antes da Revolução Industrial acontecer, a invenção da indústria e da máquina, todo o trabalho era feito manualmente, como a gente pode ver nas duas imagens.
E essa produção era feita na casa do próprio fabricante, né? Aí você tinha as famosas oficinas ou os ateliês. Esses ateliês eram onde eles funcionavam na própria casa do artesão, né? E esse artesão, quando produzia antigamente no passado, ele tinha as suas próprias ferramentas de trabalho, a própria matéria-prima. Ele era dono do produto que produzia. E quando vendia, todo o lucro pertencia justamente a ele. Ele era o patrão dele mesmo. Então, antigamente, toda a produção era feita manualmente. E manualmente você não tem uma produção em larga escala. Você imagine ter que se produzir, ter que se fabricar um par de sapato, né? Uma coisa é você ver a forma artesanal, manual de se fazer, e a outra é esse par de sapato sendo fabricado na própria indústria e de forma mecanizada. Então aí eu pergunto, onde é que vai ter um aceleramento? Onde é que vai ter uma produção maior? Vai ser no trabalho manual ou no trabalho mecanizado? Então, para que a Revolução Industrial chegasse, teve que partir do princípio. E o princípio era bem simples. A fase embrionária da produção, ela era totalmente feita em casa e de forma artesanal. Até que o mercado consumidor, que é justamente as pessoas que passam a comprar os produtos, passa a aumentar, então a procura aumenta, e além de aumentar a procura, se procura também uma qualidade maior do produto. Aí vem a necessidade do produtor de criar meios para cumprir com a entrega daquilo que está sendo justamente solicitado. E a Revolução Industrial veio justamente para suprir essa necessidade. Criar uma indústria para inserir dentro dela centenas, milhares de trabalhadores, milhares de operários, né, para produzir o mesmo produto, e junto com esses operários dentro de uma indústria, né, ter a máquina para facilitar o aceleramento da produção dessas mercadorias, coisa que no trabalho artesanal não era possível. Mas aí você pode ficar perguntando, e por que a Inglaterra foi o primeiro país a criar a primeira indústria e as primeiras máquinas para aumentar a produção de mercadorias? A Inglaterra foi o primeiro país, não foi por escolha de Deus. No caso, vários fatores contribuem para que a Inglaterra se tornasse pioneira. Pioneira é ter sido a primeira a desenvolver o sistema fabril, que é a própria Revolução Industrial. A Inglaterra era um país que, na época, no século XVIII, possuía capital em abundância. Capital é justamente dinheiro, porque você só pode ter virtuosos investimentos se tiver grana, se tiver dinheiro para investir justamente no setor produtivo. A Inglaterra possuía mão de obra favorável, então tinha muita gente para trabalhar nas indústrias e a um salário bem baixinho. A Inglaterra possuía grandes mercados consumidores, então poderia fazer esses investimentos, aumentar a produção de produtos, porque tinha países para consumir justamente os seus produtos. E uma coisa interessante é que a Inglaterra era governada no século XVIII pela burguesia. A burguesia que tinha feito uma revolução para tomar o poder da monarquia absolutista inglesa. E a burguesia vive do comércio. Então a burguesia vai procurar de todas as formas fazer investimentos financeiros nos seus modelos de produção para obter grandes lucros. Então a Inglaterra foi o primeiro país a viver a primeira revolução burguesa. Então o capital do Estado burguês acabou estando voltado justamente para investimentos, para se criar modelos mais produtivos. Substituir o artesanal, que a produção era em pequena escala, se produzia com baixa quantidade de produtos, para uma produção maior. Então, por isso foi necessário justamente criar a própria fábrica. E dentro da fábrica, criar máquinas para se produzir muito mais.
E é interessante, já que a Inglaterra, em relação aos outros países no século XVIII, já que possuía capital, possuía dinheiro para fazer esses investimentos, grande parte desses investimentos foram investidos na educação, foram investidos nas universidades, porque é dentro das universidades que tem as cabeças pensantes. É dentro das universidades, lá na Inglaterra no século XVIII, que se desenvolveu os projetos, que desses projetos acabaram virando realidades, como as famosas máquinas que nós temos hoje, né? Aqui em Marcelino Vieira nós temos uma indústria, né, que tem uma máquina. Você tem a cerâmica, que o produto que é produzido dentro dela é justamente tijolos. Então você imagina aí como era produzido antigamente, que era produzido nas olarias, né, onde a produção era de forma manual e a produção de tijolos era em pequena escala. Uma pessoa, para produzir 1000 tijolos poderia demorar até 15 dias, um mês. E 1000 tijolos é produzido apenas em 1 hora lá na cerâmica. A máquina produz, acelera a produção. E aí esses projetos que a Inglaterra passou a investir, foram investir justamente na educação. Então é preciso investir na educação, e lá na Inglaterra se investiu para criar justamente mais novos modelos, né, tecnológicos que pudessem acelerar a produção de mercadorias. Com a Revolução Industrial, nós tivemos esse lado positivo, né, que foi justamente a oferta de mais produtos, né, de qualidade. Com a indústria, com a máquina, se produz cada vez mais, substituindo o trabalho manual e artesanal. Mas ao mesmo tempo você tem um lado negativo da Revolução Industrial, porque o produto que é produzido na indústria não pertence ao trabalhador que produz. Diferente lá do trabalho artesanal, né? No ateliê o camarada era dono de tudo, né? Era dono da matéria-prima, era dono das ferramentas. Quando produzia o produto e vendia, o lucro era dele. Na Revolução Industrial é do dono da indústria. O operário, ele trabalha para ganhar o mínimo, mas quando o produto é produzido, todo o lucro é do dono da indústria, que é o dono dos meios de produção, é o dono do trabalho, é o dono da fábrica, é o dono da máquina. É como a cerâmica. A cerâmica, o lucro não é do operário que está lá trabalhando, manuseando o barro para transformá-lo através da máquina do processamento no tijolo. Quando se vende aquele tijolo, o lucro 100% não pertence ao trabalhador, pertence ao dono da cerâmica. Então você tem um lado negativo, que é a exploração do trabalhador, onde ele trabalha várias e várias horas, e muitas vezes em condições péssimas, para ganhar simplesmente o mínimo. Além disso, você tem um outro lado negativo da Revolução Industrial, que é justamente a poluição, né? Você tem a poluição dos rios, tem a poluição do ar, né? Tem a poluição da atmosfera, né? Então tem também esse legado negativo. Tem os pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. Então eu espero que vocês tenham compreendido o que foi a Revolução Industrial, que é justamente a criação da indústria e da máquina, que foi uma necessidade de se produzir mais, já que o mercado consumidor havia aumentado. E essa Revolução Industrial é simplesmente o sistema fabril, a fábrica. Dentro da fábrica, a máquina que vai produzir mais, substituindo o trabalho artesanal, o trabalho manual, que é caracterizado como um trabalho muito mais lento. Então, breve estudo para vocês. Em breve eu passarei também uma leitura complementar. Beleza? Tchau.